vai você? Tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Estamos começando mais uma videoaula de geografia logo após a vinheta. Ok, pessoal, hoje daremos continuidade aos biomas brasileiros, começando pelo bioma da Mata Atlântica. A Mata Atlântica apresenta-se como formação vegetal latifoliada, perene, heterogênea, densa e higrófila, ou seja, adaptada à umidade. A Mata Atlântica não é uma floresta uniforme. Nela podemos distinguir as florestas pluviais montanas de encosta, que vai de 800 a 1.700 metros, e a floresta pluvial baixo montana, do nível do mar até 800 metros. Diferencia-se da floresta amazônica por localizar-se em regiões de maiores altitudes, correspondente aos climas tropical úmido, tropical de altitude e subtropical semiúmido. A maior amplitude térmica desses climas favorece a presença de uma biodiversidade maior que a da floresta amazônica. Na realidade, galera, a Mata Atlântica é o bioma com a maior biodiversidade do país. Abrange terras das bacias dos rios Paraíba do Sul, Rio Doce, Jequitinhonha e Rio São Francisco. Em sua flora destacam-se o jequitibá rosa, o cedro, os ipês e o pau-brasil, entre outras espécies. Em sua área de ocorrência encontram-se cerca de 70% da população brasileira e, consequentemente, os maiores polos industriais do Brasil, construídos à custa do quê? Da derrubada da floresta. Na fauna da Mata Atlântica, podemos destacar os gambás, as preguiças, as antas, os veados, entre outros. Algumas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, como por exemplo o mico-leão dourado, a onça-pintada, a lontra, a arara azul pequena e o tatu-canastra. A biodiversidade ameaçada requer uma conscientização cada vez maior para a conservação do que ainda resta da Mata Atlântica. Vamos agora ao bioma Caatinga. Típica da região do Polígono das Secas, que é o sertão nordestino e norte de Minas Gerais, a Caatinga é um bioma de clima semiárido, solo pouco profundo e pedregoso, com chuvas escassas e mal distribuídas. Da língua tupi, Mata Caatinga significa mata branca. Esse bioma enquadra-se nas formações arbustivas com árvores pequenas e arbustos espaçados, onde é comum a presença de cactáceas. Devido à escassez de água, a Caatinga apresenta espécies xerófitas, isto é, aquelas adaptadas à seca. Elas perdem as folhas para diminuir a transpiração. Suas raízes são profundas e ramificadas e alcançam o lençol freático, que fica mais profundo na época da seca. Muitos rios deste bioma são temporários, ou seja, desaparecem na estação chuvosa. O relevo é formado por planaltos e depressões. Em sua fauna destacam-se o calango, a cascavel e o preá. O mandacaru, o juazeiro e o xique-xique são as principais espécies de flora. Em áreas próximas das serras, onde ocorrem chuvas de relevo, ou seja, aquelas chuvas orográficas, existem verdadeiros oásis de fertilidade, chamados brejos pé de serra, onde são produzidos alimentos e frutas.
Existem também os chamados brejos de altitude, né, dos topos das serras, e os chamados brejos de exposição nas encostas expostas ao vento. Já o cerrado, né, é o segundo maior bioma brasileiro, menor apenas que o bioma amazônico. Originalmente, o cerrado ocupava cerca de 25% do Brasil, distribuído entre as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Nordeste. A vegetação desse bioma associa-se ao clima tropical típico, com uma estação chuvosa e outra seca, e caracteriza-se pela reunião de espécies vegetais diferentes, pequenas árvores de raízes profundas, galhos retorcidos e de casca grossa para evitar a perda de água. E também arbustos em seu estrato superior, que é o arbóreo, e vegetação gramínea rala e rasteira em seu estrato inferior, que é o herbáceo. O cerrado, galera, corresponde à vegetação das savanas. Estende-se por variadas formas de relevo que vão desde depressões e chapadas sedimentares até planaltos. Seu solo ácido necessita de correção, caso seja usado para uso agrícola. É muito aproveitado para o cultivo da soja no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul e para o de café em Minas Gerais. Possui fauna e flora bastante ricas, ocupa uma área drenada pelas bacias do Rio Paraná, do Rio Paraguai e do Rio São Francisco e também do Rio Tocantins. A Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, no bioma do Cerrado, foram declarados Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Bom, agora vamos ao Pantanal. O bioma do Pantanal apresenta espécies de outros biomas. Então apresenta espécies da Caatinga, dos Campos Sulinos, da Mata Atlântica e também do Cerrado. Ocupa terras do Paraguai, da Bolívia e do Brasil. São 150 mil quilômetros quadrados no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, constituindo a maior área úmida continental do mundo, com altitudes entre 100 e 200 metros, banhada pelo Rio Paraguai e pelos seus afluentes. A alternância das estações chuvosa e seca determina o ritmo da vida no Pantanal durante a época das chuvas, de novembro a abril. As águas cobrem cerca de 2/3 da região, pois o fato de esta ser cercada por montanhas, aliado a baixas altitudes, dificulta o escoamento das chuvas, formando uma enorme área alagada. A época da vazante começa em maio e, ao escoar, a água deixa uma camada de humus no solo, que em geral é pobre e tem excesso de sal. Na vegetação podem ser reconhecidos 3 níveis: as regiões mais baixas, predominantemente alagadas, recobertas com gramíneas; as áreas alagadas nas cheias, com árvores como angico, o ipê, arbustos e plantas rasteiras; e as áreas mais altas, que apresentam uma flora bem variada, com plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e outras espécies. A manutenção dessa rica biodiversidade depende muito do regime de suas águas. Todo ano o ciclo de inundações se repete, renovando a fauna e a flora do Pantanal. O nível das águas sobe a partir de novembro, quando aumentam as chuvas nas cabeceiras dos rios que cortam esse bioma. Após esse período, as águas elas baixam lentamente, formando diversos corichos que retêm grandes quantidades de peixes em lagoas e baías. Essa abundância, galera, permite que diversas aves
e outros animais se alimentem, mantendo a cadeia alimentar em harmonia. A região pantaneira é uma imensa planície, o que faz esse terreno apresentar declividades suaves e as águas dos rios escoam bem lentamente sobre o terreno. Como resultado dessa baixa velocidade dos rios, as águas se acumulam em muitas localidades, encharcando lentamente as camadas do solo e formando imensas áreas alagadas. Galera, a economia desenvolvida no Pantanal, por exemplo, conta com atividades pecuária, pesqueira, turística e de extração, que é o garimpo. Todas elas representam ameaças, lógico, ao equilíbrio ambiental do bioma, sobretudo quando as atividades humanas se sobrepõem aos limites da natureza. Podemos dizer que, atualmente, o bioma do Pantanal conserva 83% de sua cobertura vegetal original e convive com ameaças à sua estabilidade ecológica e conservação, como o desmatamento ilegal para a prática de carvoaria, a criação extensiva de gado, o plantio de soja, a abertura de rodovias, além da polêmica obra da hidrovia Paraguai-Paraná. Então vamos agora aos campos sulinos, que são formações vegetais nas quais predomina a vegetação herbácea, comum em áreas planas de clima subtropical. No sul do país, a vegetação é constituída por campos limpos ou estepes úmidas. De modo geral, esse tipo de campo não apresenta árvores, apenas arbustos espalhados e dispersos. Porém, nas regiões de costas, o aumento das chuvas bem distribuídas o ano todo favorece o aparecimento de árvores. A área de ocorrência por excelência desses campos é chamada de pampa e estende-se do Rio Grande do Sul até a Argentina e o Uruguai. Os campos sulinos podemos dizer que estão diretamente ligados à agropecuária, que é o cultivo de cereais e a criação de gado. Bom, agora finalmente vamos ao bioma da zona costeira. Os principais biomas do litoral estão ligados à existência de solos arenosos e salinos, apresentando-se bastante danificados pela ação humana, que o diga a nossa cidade aqui de Fortaleza. São eles a vegetação de mangue e a vegetação de praias, restingas e dunas. Em virtude da grande extensão do nosso litoral, os ecossistemas que se repetem ao longo da costa apresentam espécies diferentes por causa da diversidade de características climáticas e geológicas existentes. Nós podemos dividir esquematicamente o litoral e seus principais tipos de vegetação em litoral amazônico, que estende-se da foz do rio Oiapoque ao rio Parnaíba e caracteriza-se por manguezais e matas de várzea de maré. Depois vem o litoral nordestino, que começa no delta do rio Parnaíba e vai até o recôncavo baiano. Nesse trecho encontram-se mangues, recifes, dunas, restingas e matas. Depois vem o litoral do sudeste, que vai do recôncavo baiano até São Paulo, que é uma área muito povoada, onde a Serra do Mar chega bem perto do oceano. O ecossistema mais importante é o das matas de restinga, além também dos mangues. E o litoral sul, que estende-se do Paraná até o arroio Chuí, do Rio Grande do Sul. Esse trecho é marcado pela presença de banhados no litoral gaúcho. No Paraná e em Santa Catarina ainda são encontrados mangues.
Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares, e os nossos encontros virtuais continuam sendo feitos através do aplicativo Google Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube, dá um like e faça um comentário. Inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo